Bom dia, pessoal. Nós vamos começar o webinar agora. Muito obrigada a todos por estarem aqui conosco. Eu sou a Clarissa Gandur, eu sou coordenadora de avaliação de políticas públicas de conservação no CPI e hoje eu vou moderar essa conversa. O CPI PUC Rio tem o prazer de participar da Semana Gelouco de Avaliação 2021, com o evento Qual o Desafio das Políticas Climáticas no Brasil? Esse evento contará com 4 sessões, 2 ocorreram ontem, 2 ocorrem hoje. Essas sessões elas vão apresentar os principais pontos de cada agenda de pesquisa do CPI e um debate entre especialistas do setor público, privado e do terceiro setor. O CPI é uma organização com experiência em análise de políticas públicas e finanças. Nossa missão é contribuir para que governos, empresas e instituições financeiras possam impulsionar o crescimento econômico enquanto enfrentam as mudanças climáticas. Nossa visão é a de uma economia global, sustentável, resiliente e inclusiva. Essa sessão apresenta pesquisas do CPI em parceria com o Banco Central sobre como a nossa principal política agrícola, que é o crédito rural, impacta a produtividade, o uso da terra e o desmatamento. Hoje, a nossa mesa é composta pela Priscila Souza, que é coordenadora de avaliação de política pública em instrumentos financeiros do CPI, o André Santana, economista do BNDES, Cláudio Filgueiras, chefe do Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do Crédito Rural e do Proagro, no Banco Central, e Leila Arfos, sócia-gerente do Agroícone. A mesa vai ser organizada da seguinte forma. Primeiro, a Priscila vai fazer uma apresentação de em torno de 20 minutos. Depois, nós vamos ter 40 minutos para um debate entre os panelistas. Eu vou apresentar algumas perguntas orientadoras para esse debate. E nos últimos 30 minutos, nós vamos abrir para perguntas do público. Eu peço que vocês, por favor, enviem as perguntas através da caixinha de perguntas e respostas, ou Q&A. Ela deve estar na barrinha do Zoom abaixo, tá? Essas perguntas elas já podem ser enviadas a partir de agora. Eu vou compilar as perguntas para colocá-las para os panelistas no bloco final. Por favor, se vocês puderem indicar se a pergunta deve ser direcionada a algum membro específico da mesa, pode indicar isso junto com a pergunta. Agora eu vou passar a palavra para a Priscila fazer a sua apresentação. Priscila, você tem 20 minutos. Muito obrigada. Obrigada, Clarissa. Apenas confirma, estão me ouvindo bem e vendo os slides, tudo certo? Tá ótimo. Obrigada. Então, bom dia a todos, obrigada a todos que estão aqui na mesa sobre como o crédito impacta a produtividade agropecuária, o uso da terra e desmatamento no Brasil. Hoje eu vou dar os principais highlights da nossa pesquisa aqui no CPI sobre o tema. Começando falando um pouco do contexto, políticas públicas que melhorem a alocação de tecnologia e de recursos produtivos, elas contribuem para aumentar a produtividade agropecuária. E com esse aumento de produtividade da pecuária, a gente pode ter uma maior intensificação da produção, o que pode servir a 2 propósitos. Primeiro, ajudar a atender a crescente demanda mundial por alimentos e, ao mesmo tempo, a gente consegue usar menos terra para produzir alimentos, portanto, desmatar menos e proteger o meio ambiente. O Brasil é totalmente chave nessas 2 questões. Por um lado, o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Atualmente, ele é o maior exportador líquido de alimentos, que considera exportação menos importação. E também tem um papel central na parte ambiental, seja serviços ambientais, conservação de biodiversidade e nos esforços para combate de mudanças climáticas. E no Brasil, em termos de política agrícola, desde a década de 60, o crédito rural é o nosso principal foco, é onde estão os principais recursos, tá? Essa figura, ela mostra a evolução, em termos reais, a gente deflacionou para julho de 2020, do Pronaf e das demais linhas de crédito rural. O que a gente pode ver é no plano agrícola de 2020 e 2021, o governo destinou 236 bilhões de reais para linhas de crédito rural, sendo que 33 bi
no Pronaf, que é para agricultura familiar, e os outros pouco mais de 200 bilhões para principalmente médios e grandes produtores, linhas que atendem mais esse perfil de produtor. Esse volume ele é super significativo. O montante de crédito rural que a gente tem hoje, ele é aproximadamente 30%, corresponde a 30% da nossa produção agropecuária, que é um pouco acima de 600 bilhões por ano. Falando agora um pouco, né, do que a gente aprendeu sobre a relação entre agricultura e uso da terra. Tem um estudo aqui do CPI feito pelo Juliano e pelo Arthur, que mostra que no Brasil a gente consegue, é possível a gente aumentar a nossa produção agrícola entre 79% e 105%, ou seja, mais do que dobrar, e aumentar a nossa produção de carne em 27%, sem desmatar, sem fazer nenhum novo desmatamento, apenas, né, aumentando a produtividade nas terras que já foram cleared, né, que já foram desmatadas. Só que para isso os produtores precisam investir recursos consideráveis para conseguir modernizar suas operações, comprar equipamentos agrícolas, gastar mais recursos, né, com fertilizantes, ou seja, os produtores eles precisam ter recursos financeiros para essa intensificação e melhor uso da terra. E uma outra pesquisa, que é o que eu vou falar mais a fundo durante essa apresentação, mostra que o crédito rural ele alivia restrições financeiras dos produtores, de forma a aumentar a produtividade agropecuária, intensificando a produção e, dessa forma, reduzindo a pressão por desmatamento, reduzindo a pressão por abrir novas áreas para a agricultura. É bastante importante a gente falar de uma relação e um equilíbrio delicado entre a produção agropecuária e os ecossistemas naturais. E, em primeiro lugar, né, a gente tem que as florestas são um importante determinante do clima, especialmente dos padrões de chuva, que são bastante importantes para a nossa agricultura. Fala-se, foram denominados, né, que as florestas levam aqueles rios aéreos que irrigam a nossa agricultura. A maior parte da nossa agricultura não é irrigada artificialmente, depende da manutenção desses padrões de chuva. Então, manter a floresta de pé é muito importante se a gente quer manter as nossas vantagens em termos de produção agrícola. Agora, a proteção ambiental ela também é fundamental para o nosso sucesso econômico por outros aspectos, né? Tem crescido, né? A gente vê quase que diariamente no noticiário que tem crescido as preocupações nacionais e internacionais com conservação de floresta, preservação da biodiversidade, mudanças de clima, riscos de catástrofe. Então, tem crescido a pressão para o país preservar os seus recursos ambientais. E essa questão climática ela tem sido cada vez mais prioritária em acordos comerciais internacionais e isso afeta diretamente as nossas exportações. Relacionado a isso, o crédito rural, né, há um importante componente ali de subsídio e, do ponto de vista econômico, né, esses subsídios eles devem estar direcionados, né, a incentivar a provisão de bens públicos. E florestas, né, mesmo em terras privadas, né, elas geram externalidades e um benefício social. Portanto, é importante que a gente alie, né, os recursos governamentais, o apoio governamental com objetivos ambientais, de forma a justificar, do ponto de vista econômico, né, o direcionamento de bens públicos para o setor, né, de forma a ter uma maior provisão desses bens públicos, né, que são valorizados. Aqui eu vou falar da nossa pesquisa sobre como a gente avalia os impactos do crédito rural. A gente avalia
três dimensões, né? Produção agropecuária, uso da terra, que é a área de pastagem, a área de agricultura, e também sobre desmatamento. Então, a primeira pergunta é se o crédito é um determinante importante da atividade rural. O que isso quer dizer? O crédito, ele tem efeitos na economia real, né? Quando o produtor tem mais crédito, ele muda suas decisões de produção, ou o crédito subsidiado, ele é mais uma transferência. O produtor tem condições de fazer a mesma produção e de se financiar de outras formas, né? Então, ele apenas substitui uma outra fonte de financiamento. Uma pergunta relacionada a isso é se os produtores têm acesso a fontes de financiamento alternativas, né? Então, se há maior restrição de crédito, né, menos recursos em determinado ano, o produtor ele é capaz ou não de encontrar fontes de financiamento relacionadas. Aqui eu vou dar um flavor, uma ideia da nossa estratégia de identificação. Não vou entrar nas equações, mas a intuição do procedimento econométrico ela é relativamente simples. Então, qual um dos nossos principais desafios, né, em termos empíricos? É o que a gente chama econometricamente de causalidade reversa. O que acontece? Se você observa que determinado município tem maior produção e mais crédito, você não consegue saber se o crédito levou ao aumento de produção ou se foi o aumento de produção em determinado município que fez com que aquele município começasse a demandar mais crédito e as instituições financeiras começassem a direcionar mais financiamentos para essa localidade, para essa produção, né? Então, se você tem uma correlação positiva de produção e crédito, você não sabe se crédito está aumentando a produção ou se é um aumento de produção que está puxando mais crédito, né? Então, a gente precisa conseguir distinguir, né, a direção dos efeitos, né? Qualquer volume de crédito observado em determinado lugar, em determinado tempo, em determinado município, em determinado ano, ela vai ser resultado de um equilíbrio entre fatores de demanda e oferta. Portanto, a estimação ela pode confundir choques de oferta com choques de demanda. E o que a gente está interessado aqui é no impacto do crédito. Então, a gente quer saber se aumenta o crédito, há um choque de crédito, o que acontece em termos de produção, em termos de uso da terra, em termos de desmatamento, em determinado município. Então, como é que a gente faz para distinguir o que o aumento do crédito ocasiona em nível municipal? A gente usa uma estratégia chamada Modified Shift Share, que foi inicialmente, enfim, é bem próximo do que o Greenstone utiliza, na verdade, para estimar os impactos de corte de crédito na recessão americana de 2008, então é outro contexto, mas a metodologia se aplica muito bem aqui. Então, eu vou dar um exemplo bem simples para explicar como é que isso funciona. A gente usa o market share dos bancos no período anterior, então no ano anterior, e a variação nos recursos desses bancos de um ano para o outro, em nível nacional. Então, vamos supor que existem dois municípios, A e B. No município A, suponhamos que a gente tenha 90% de Banco do Brasil, do market share, né, de crédito rural seja Banco do Brasil, e 10% do market share seja de uma cooperativa que esteja naquele município A. No município B, suponhamos que você tenha 50% de Itaú, 50% de Santander. Tá? Então, esses municípios eles têm canais de distribuição de crédito rural diferentes. O que acontece de um ano para o ano seguinte é que a fonte de recurso do Banco do Brasil, que é majoritariamente poupança rural, pode sofrer uma variação diferente da fonte de recurso do Itaú e Santander, né? Que basicamente vem de... a principal é recursos obrigatórios.
Então, essas flutuações na fonte de financiamento desses bancos vai impactar aqui a disponibilidade de recursos desses dois municípios entre um ano e o ano seguinte vai ser diferente. E isso se deve a restrições que estão sendo dadas em nível nacional. Falando um pouco aqui dos dados que a gente usa, a gente constrói dados de painel de todos os municípios brasileiros de 2002 até 2019. A gente utiliza dados do Banco Central do Brasil, que tem todas as operações de crédito rural, na verdade, desde 1982 até 2012 era o sistema chamava-se Record, a partir de 2013 passou a ser Sicor. A gente utiliza dados da RAIS, do Ministério do Trabalho, que tem, a gente faz uma seleção de todos os produtores rurais, também dados do IBGE, Pesquisa Agrícola Municipal, Pesquisa Pecuária Municipal e PIB, né, PIB Agrícola Municipal e PIB Municipal, e utilizamos dados do mapa Biomas sobre uso da terra, então, área de agricultura, pecuária e área de florestas. Então, dando aqui um highlight deixa eu só dar uma olhada no tempo, como a gente, como está organizado, né, o crédito rural no Brasil. Aqui, no eixo horizontal, a gente vê que há muitas fontes de recurso, né? As principais são recursos obrigatórios, poupança rural e, atualmente, a LCA tem ganhado bastante relevância. E os empréstimos, eles, em geral, eles vão seguir as regras da fonte de recurso se eles não estiverem aplicados a determinados programas. Então, por exemplo, a gente vê que parte dos recursos obrigatórios estão aqui aplicados no verdinho, claro, que é o PRONAMP. E outra parte aqui nesse amarelo, que é o PRONAF. O PRONAMP é para médios produtores, o PRONAF é para pequenos produtores. Quando eles estão aplicados no PRONAMP ou no PRONAF, por exemplo, eles vão seguir as regras do PRONAMP e do PRONAF. Se eles não estiverem aplicados, eles seguem a regra da fonte de recurso. Portanto, a gente pode ver que existe uma quantidade bem grande de regras de financiamento e de fontes de financiamento. Para a nossa análise, né, o que a gente usa? A gente usa a variação né, de um ano para outro nessas fontes de recurso, tá? Então, por exemplo, os recursos obrigatórios, que é a principal fonte de recurso na maior parte do tempo, né, do nosso painel, ele sofre flutuações, assim como, por exemplo, a poupança rural. Como eu disse, o Banco do Brasil, ele se financia principalmente por poupança rural, mas o montante de poupança rural em cada ano, ele também sofre variações. Então, a gente só utiliza essas variações observadas em nível nacional para estimar os impactos no município. O que é importante aqui? A gente vê aqui no primeiro mapa a principal instituição financeira em termos de crédito por município, para o crédito rural por município. No segundo mapa, a segunda instituição financeira. No terceiro mapa, a terceira instituição financeira. De cara, a gente vê que municípios eles estão sujeitos, né? Eles têm a disponibilidade de instituições financeiras diferentes, né? Você vê, por exemplo, a maior parte, né, dos municípios brasileiros tem o Banco do Brasil como principal provedor de crédito. E outros dois bancos públicos, na verdade, dominam, né, em termos de ser a principal instituição. Então, aqui a gente tem Banco do Nordeste e Banco da Amazônia, em verdinho. E aí a gente vê que, em grande parte dos municípios, quando vai, por exemplo, para a terceira instituição financeira, a gente já começa a ver várias áreas brancas. Então, se, por exemplo, o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil tiverem com maior restrições de recursos em determinados âmbitos, os produtores dessas áreas eles não têm muito para quem recorrer, a menos que eles, enfim, busquem crédito em municípios vizinhos. Mas, de qualquer forma, o acesso ao crédito deles, eles ficam dificultados. Então, cada uma dessas instituições financeiras
estão localizados de forma diferente, e isso gera disponibilidades de recursos diferentes em cada um desses municípios, e, portanto, de um ano para outro, quando flutua a fonte de financiamento dessas instituições financeiras, esses municípios vão ter maior ou menor restrições de crédito. Então, utilizando, né, esses choques de oferta, né, a gente faz uma estimação com instrumento em 12 estágios, o que a gente encontra? Priscila, 3 minutos. Nossa, tá. A gente encontra o impacto econômico do crédito rural. Um aumento do PIB agrícola municipal, um aumento do PIB total do município, então há um efeito econômico positivo, um aumento do share da agricultura no PIB municipal, então a gente vê, enfim, que de fato o crédito rural está levando a aumento de produção e o aumento de produtividade. Também há maior aumento de PIB agrícola divididos pela área de produção agropecuária. Então, está havendo uma intensificação da produção. Em termos de uso da terra, a gente encontra uma redução da área total destinada à agropecuária, ao mesmo tempo em que há um aumento de florestas naturais. Então, há uma redução de pressão por desmatamento, por causa da intensificação da produção vista aqui, né? Então, como eu tenho 3 minutos, eu vou falar muito rapidamente dos highlights, tá? A gente desagregou essa análise de diversas formas, uma delas foi tipo de produtor, então a gente viu créditos tomados por indivíduos versus créditos por empresa, a gente vê que empresas são 1% do número de contratos, mas 28% do volume de contratos, tá? E a gente vê que, em termos de uso da terra, quem está intensificando a produção e aumentando a produtividade são os indivíduos. As empresas que têm aqueles créditos, né, com volumes médios muito maiores, não há um movimento muito grande de intensificação. Na verdade, parece que elas já operam, né, perto de um nível de produtividade eficiente, e elas, na verdade, têm uma expansão da área de agropecuária, né? Então, não é um movimento de intensificação. E quando a gente olha para a produção de indivíduos e empresas, a gente vê que os efeitos, né, tanto em produção quanto produtividade agrícola e pecuária, é muito maior para indivíduos do que para empresas. A gente fez também, bem, como eu tenho 3 minutos, a gente fez essa análise por linha de crédito, então mostrando PRONAF, PRONAMP, poupança rural e recursos obrigatórios. A gente vê um maior impacto, né, em termos de produção e também de uso da terra na parte de créditos direcionados a pequenos, né, que é o PRONAF. E, por fim, eu vou falar rapidamente, a gente fez uma análise desagregada para os biomas brasileiros, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica. A gente, rapidamente, falando aqui, a gente vê um maior impacto de uso sobre as questões de uso da terra na Amazônia e no Cerrado, apesar de não ver, por exemplo, um aumento de produtividade agrícola no Cerrado, que provavelmente eles estão mais perto, né, do que seria uma produção eficiente, então a gente vê aumento de produção, mas não de produtividade. Mata Atlântica com muito pouco impacto do crédito em uso da terra. E aqui, então, eu vou apenas colocar algumas questões, dado que a gente tem um painel super rico aqui falando sobre políticas públicas, né? Então, alguns caminhos, né? Um deles é de simplificação de normas e maior previsibilidade, há muita mudança de regras de um ano para o outro. Há bastante restrições em termos de uso dos recursos, então, como, por exemplo, recursos para assistência técnica ou para finalidades ambientais. Há também questões de interferência política e alguns problemas de transparência de política pública em relação a mudanças de regras. Importante de aumentar a competição, como a gente viu, determinados municípios têm poucas alternativas. O foco em pequenos produtores, parece que lá que os principais efeitos, né? Eles, apesar de estarem recebendo um volume menor de crédito, eles parecem ser mais restritos e eles que intensificam mais a produção quando recebem
quando tem maior disponibilidade de crédito rural. E a importância de alinhar a nossa principal política agrícola, que é a crédito rural, com objetivos de sustentabilidade, que eu acho que vai ser um dos focos, né, do nosso debate aqui. E a importância de fortalecimento do programa ABC, e aí que provavelmente a Leila vai ajudar a gente a esclarecer. E espero não ter passado muito tempo. Obrigada. E, enfim, fico ótimo. Aberta a perguntas. Tá ótimo, Priscila, muito obrigada. Antes de abrir para a mesa, eu vou só colocar uma rápida pergunta de esclarecimento que nós recebemos aqui, em relação aos efeitos que você discutiu, um aumento da floresta natural ou uma redução do desmatamento? Se você puder responder rapidinho. É exatamente isso. Há um aumento de floresta natural. Provavelmente é porque o município que recebeu o crédito, aqueles produtores estão desmatando menos. Então, comparativamente a não receber o choque de crédito, ele vai ser observado um aumento de floresta natural contra essa alternativa de não ter esse choque de crédito. Por causa provavelmente, a gente não observa se é plantação ou se é a redução de desmatamento, a gente supõe que seja redução de desmatamento. De qualquer forma, observado é um aumento de floresta natural em nível municipal quando há um choque positivo de crédito. Tá, ótimo. Agora sim, nós vamos abrir para a mesa. Muito obrigada, Priscila. Eu vou, então, colocar algumas perguntas orientadoras para os membros da mesa e só queria avisá-los que vocês devem ver na tela, como um dos participantes do Zoom, um timerzinho que vai indicar o tempo que vocês têm para a resposta. Eu peço que, por favor, fiquem dentro do tempo para a gente ter bastante oportunidade para troca de ideias. Então, nós vamos começar aqui com uma pergunta para o Cláudio. Em setembro de 2020, o Banco Central lançou a dimensão sustentabilidade da sua agenda BC#. Entre as iniciativas que devem ser destacadas está o anúncio do Burô Verde, que está associado ao sistema de informações do crédito rural e irá conter informações sobre práticas sustentáveis dos agricultores. Como o Banco Central espera implementar o Burô Verde do crédito rural? E, além disso, quais são os impactos que são esperados pelo Banco Central com a entrada em vigor do Burô Verde? E, Cláudio, você tem 6 minutos para a resposta. Obrigada, Clarissa. Bom dia a todos. Muito obrigado por nos convidar para participar desse painel. É sempre muito rico o Banco Central poder esclarecer, falar um pouco sobre como ele regula o mercado, as suas missões. E interessante que nas consultas públicas do Bureau e outras partes de política de responsabilidade socioambiental e climática, houve uma ligeira confusão em relação a alguns papéis do Banco Central no mercado. O Banco Central ele não é responsável pela política agrícola, não é responsável por determinadas coisas que foram, determinados itens relacionados com a sustentabilidade ambiental, desmatamento ou reflorestamento. Mas ele é um membro que participa da construção dessa política, ele é responsável pela parte de supervisão, regulação do mercado e manutenção da estabilidade. Visando a estabilidade financeira, o que o Banco Central tem regulado? Ele tem tentado dar mais transparência e mostrar exatamente como que as operações de crédito rural no país têm sido construídas. Então, a ideia do Burô Verde é simplesmente o seguinte: o SICOR, que é o Sistema de Informações do Crédito Rural, começou em 2013. Ele antes tinha pouquíssimas críticas, hoje nós temos cerca de 1.300 críticas nas operações, de modo que nós tenhamos segurança na parte regulamentar das operações e, recentemente, como nós temos operações que têm uma característica mais sustentável, buscam aproveitar os recursos, preservar mais a terra, até preservar mais do que a legislação permite, o que nós resolvemos fazer? Resolvemos melhorar a transparência do Bureau, do SICOR, transformando num Bureau de crédito, onde esse Bureau de crédito vai ter condições de evidenciar as situações em que a operação de crédito rural transcorreu normalmente ou situações em que a operação de crédito rural tem características que tornam mais fáceis para os investidores, para os certificadores ou para quem vai buscar um fornecimento do crédito sustentável, de identificar características que podem tornar aquela operação sustentável.
o Banco Central não vai classificar a operação se ela é sustentável ou não, mas ele vai evidenciar, vai dar transparência a características das operações de crédito rural que vão tornar mais fáceis para qualquer um que for utilizar ou investir naquela propriedade, possa identificar as características da operação que a tornem sustentável, né? Então, isso é importante porque a implementação do nosso birô, nós inicialmente estávamos pensando em fazê-la logo agora, junto com o Plano Safra, mas nós entendemos que era melhor separar um pouquinho. Então, deixa o Plano Safra começar em 1º de julho e logo na sequência nós vamos fazer a regulamentação dele por partes. Por quê? Nós recebemos muitas sugestões e críticas extremamente qualificadas. Achamos ótimo. Então, estamos processando, estudando e vamos melhorar e ajustar a norma que foi colocada em consulta pública. Inclusive, essa norma, a nossa ideia é fatiá-la muito mais do que estava só em 2 resoluções. Por quê? A nossa ideia é implementar por partes. Vamos implementar o que já foi consenso em todas as críticas e sugestões que nós recebemos. Depois, vamos começar a trabalhar uma a uma das integrações de bases de dados. Os senhores sabem, nossa proposta é integrar 7 bases governamentais para evidenciar as características do crédito rural e torná-lo, primeiro, completamente dentro da legalidade, em termos de verificação de second party opinion para quem for olhar o crédito rural, mas o Banco Central vai ser a segunda linha de defesa. Tem determinadas situações que quem está na ponta concedendo crédito tem que olhar. Nós agora vamos fazer a segunda linha de defesa. Depois disso, nós vamos, no birô, evidenciar quais são as características que tornam aquela operação mais ou menos sustentável ou que possam permitir que uma second party opinion ou para um investidor classificá-la, mas essa classificação não é do Banco Central. E nós vamos fazer por etapas. Vamos fazer, cada vez que nós implementarmos a base, nós vamos fazer. Por que nós pensamos em fazer isso? Nós não queremos desestabilizar algo que está funcionando muito bem. Então, cada base que nós consultarmos, cada etapa que nós fizermos, nós vamos implementar. Então, fizemos um acordo de cooperação técnica, são 7, já tem 4 na esteira para sair, 3 sendo construídos. Fez o primeiro, implementa essa parte. Fez o segundo, testou, viu se as bases estão funcionando. Por quê? Nós precisamos que as bases funcionem exatamente como nós pretendemos e como está na regulação, como está na norma. Essa é a nossa ideia, certo? Qual o impacto que nós vamos ver nisso? Apesar dos meus menos de 1 minuto que está faltando. Mais transparência e segurança. Instituição financeira, produtores, mercados, investidores e para o próprio Banco Central. Então, nós vamos ter um birô onde estarão transparentes todas as características da operação. Então, vai dar para separar nitidamente. Esta é uma operação tradicional, esta é uma operação que busca muito a sustentabilidade e esse rol está no meio do caminho na transição. O Banco Central não vai classificar, mas ele vai evidenciar isso daí. Muito obrigado. Perfeito, Cláudio, muito obrigada. Exatamente quando zerou o cronômetro. Ótimo. Vamos, então, para a segunda pergunta, que agora é para o André. Então, André, você poderia descrever o papel do BNDES no mercado de crédito rural? Então, como é a atuação do banco em relação aos tipos de produtores atendidos, ao uso do crédito e aos diferentes programas? Você também tem 6 minutos. Oi, Clarissa. Obrigado pelo convite para participar. Bom, o Cláudio colocou um desafio, porque ele parou exatamente quando o cronômetro zerou, né? Enfim, bom, o BNDES atua no crédito rural e é uma surpresa até para vários funcionários do BNDES, assim, com um tamanho bastante relevante. O BNDES financia basicamente máquinas e implementos agrícolas, né? Então ele atua no crédito rural para investimento e não no custeio e comercialização. Nesse último ano, no último Plano Safra 2020-2021, desembolsou cerca de 18 bilhões de reais para crédito para investimento. Mas isso já é relativamente antigo, assim, em relação ao tamanho do BNDES. Se eu não me engano, em 2004 já era cerca de 17% do total de desembolsos do BNDES para o setor agropecuário. Então,
já é uma característica que já tem algum tempo. E se a gente olhar, tem uma pesquisa que faz a matriz de absorção dos investimentos, que pesquisadores tentam abrir a formação bruta de capital fixo do Brasil, o setor. E aí, quando a gente pega isso e compara com o crédito rural, a gente tem dados para 2017, o crédito rural como um todo para investimento é cerca de 60% da formação bruta do setor. Então, é bastante intensivo em crédito. E o BNDES atua na parte de apenas de financiamento a máquinas e implementos agrícolas com cerca de 30% dos bens de capital do setor. Eu falei lá dos 18 bilhões e aí eu acabei esquecendo de falar, assim, cerca de 2,5 bilhões para a agricultura familiar, 1,5 bi para cooperativas, tem umas outras divisões, mas aí o resto seria mais para um crédito para empresas maiores. Quando a gente pega desse valor que eu falei do financiamento do BNDES, é cerca de 55% do crédito para investimento na agricultura é com recursos do BNDES e 15% na pecuária. E aí a diferença fundamental é que boa parte do investimento na pecuária é de matriz bovina e não máquinas e equipamentos. E em relação a culturas, o BNDES financia majoritariamente soja, cerca de 60% dos desembolsos, e depois cana-de-açúcar. E opera diversos programas, vários dos que a Priscila mostrou na apresentação dela, Moder Frota, mas também Pronaf, Pronamp, Procomp, que é para cooperativas, o programa ABC. Então, o BNDES, nesse sentido, ele faz parte do aparato de crédito rural brasileiro, e onde a Priscila mostrou, onde são muito importantes os bancos públicos. Em relação aos tipos de produtores atendidos, então, voltando um pouco, a gente financia todo tipo de produtor, mas, em geral, tem uma separação, que talvez eu volte a falar mais à frente, em operações diretas e indiretas. As operações diretas são para operações acima de 20 milhões de reais de financiamento, e as indiretas são operações menores, onde o produtor procura o agente financeiro, um banco, lá no seu município, e esse banco está usando, na verdade, funding do BNDES. Então, desses 18 bilhões de reais que eu mencionei, isso equivale a cerca de 65 mil beneficiários, onde quase 40 mil são de produtores de agricultura familiar e 25 mil de produtor rural não familiar, um pouco maior, 400 empresas agropecuárias e 75 cooperativas. Tá? E, enfim, aí a divisão onde a maior parte é para a produção de alimentos, como eu já havia falado. Enfim, deixa eu voltar aqui a sua pergunta. Eu diria, então, que o papel do BNDES, retomando um pouquinho, é esse de atuar no crédito para investimento, num segmento específico, possibilitando, ajudando no aumento da produtividade agrícola, com base na intensificação do uso da terra. Acho que é isso. Fui mais rápido. Perfeito, perfeito. Novo desafio para as próximas respostas. Muito obrigada, André. Vamos, então, agora para uma pergunta para a Leila. Então, Leila, o Plano ABC é o plano setorial de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas para a consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono na agricultura. Ele tem como objetivo melhorar as práticas produtivas na agropecuária e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. A Agroícone trabalhou junto com o Ministério da Agricultura, da Embrapa, consultou diversas organizações setoriais e da sociedade civil para avaliar e sugerir formas de aprimorar esse Plano ABC. Como vocês avaliam o Plano ABC no período entre 2010 e 2020? E o que vocês esperam dessa nova fase do Plano ABC, que é o ABC+, que foi agora de 2020 até 2030? O que melhorou e o que ainda precisa ser aperfeiçoado no crédito rural para financiar as tecnologias do ABC? Você também tem 6 minutos. Obrigada, Clarissa. Obrigada pelo convite ao CPI. Bom, é muito importante a gente primeiro separar o que é o Plano ABC, que é a política setorial que está dentro da Política Nacional de Mudança do Clima, que vai muito além da política de crédito rural, né? Que aí é financiado principalmente pelo Programa ABC dentro
das linhas de crédito disponíveis para o produtor rural, é um crédito criado pelo BNDES. Tá? Então, vamos olhar o Plano ABC 2010-20. Nesse estudo que a gente publicou ano passado, mais de 30 organizações foram consultadas para fazer uma avaliação do período 10-20, as lições aprendidas e o que se espera para a nova fase 21-30, que o Ministério da Agricultura já soltou aí o ABC+, uma visão mais ampla do Plano ABC. Então, muito importante a gente tem uma avaliação muito positiva dos 10 anos do ABC, os primeiros 10 anos. Por quê? Primeiro porque tinha uma expectativa, um compromisso voluntário dentro da política climática do Brasil de se atingir redução de emissões. Mas o que a gente viu com a implementação do Plano ABC é que ele foi muito além do esperado. Né? Segundo os dados lá que a Fabiana Alves, do Ministério da Agricultura, apresenta, as práticas e as tecnologias do ABC alcançaram 52 milhões de hectares. Isso é muito relevante. E recuperação de pastagens, quase metade disso. Mais de 23 milhões de hectares de pastagens foram melhoradas entre 2010 e 2018. Tá? Ainda não temos avaliação dos últimos 2 anos. Ou seja, o Plano ABC demonstrou que é um plano de desenvolvimento sustentável para o setor agropecuário. E esse é o novo enfoque do ABC+, da fase 2021-2030. E um dos pontos, até colocado no estudo, é ampliar a narrativa do Plano ABC. E foi ampliado para gestão integrada da paisagem, ou seja, a nova fase vai trabalhar não só incentivando tecnologias de mitigação, mas incluindo também adaptação e resiliência nas propriedades, as tecnologias de adaptação, para ter uma visão integrada, uma visão sistêmica da propriedade rural. E esse é o grande diferencial do Plano ABC. Ele fomenta a tecnologia sob uma ótica de visão integrada. Não é só recuperação de solos, mas é recuperação de solos junto com melhoria de infraestrutura da propriedade, junto com aumento de produtividade e assim por diante. Tá? Eu vou destacar 5 lições aprendidas que está lá no estudo entre o Plano 10-20. Tá? A primeira, a importância de governança e cooperação institucional. O plano tem que descer para os estados que precisam implementar as estratégias do Plano do ABC, que vai além do crédito rural, vai com fomento à assistência técnica, geração, disseminação das tecnologias e assim por diante. A inclusão dos pequenos produtores e de tecnologias de adaptação e mitigação dentro do Plano ABC. A gente tinha lá sistemas agroflorestais, são mais voltados para os pequenos produtores, mas a gente precisa incluir, de fato, a agricultura familiar dentro do programa ABC e os pequenos produtores. Tá? Por quê? Porque é onde a gente precisa dessa visão sistêmica, até para que os pequenos produtores tenham mais competitividade ao produzir. Tá? Monitoramento amplo das ações do ABC, quer dizer, a gente precisa melhorar o monitoramento, que envolva não só mitigação, mas estratégias também de monitorar e mensurar estratégias de adaptação, que é o enfoque do ABC+. Tá? Assistência técnica e extensão rural é um dos pontos mais importantes, quer dizer, para implementar uma tecnologia do ABC, a gente precisa de um conjunto de condições de contorno, entre elas assistência técnica e extensão rural para disseminar e implementar corretamente as tecnologias. E o quinto ponto é o crédito rural, né? Crédito de investimentos com condições condizentes com o fluxo de caixa dos projetos e das tecnologias fomentadas pelo plano. A gente tem o programa ABC como principal foco de financiamento, né? Principal instrumento para financiar as tecnologias ABC, e a gente vê nos últimos anos uma demanda crescente pelos recursos do programa ABC, os recursos esgotando cada vez mais rapidamente. Tá? E nós temos outras linhas de crédito no Plano Safra que financiam produtos que também são financiados pelo programa ABC, mas sem uma visão integrada da propriedade, que é o objetivo de implementar e de se fazer uma revolução tecnológica na propriedade rural.
Então, o que a gente precisa é revisitar as linhas de crédito e aprimorar e fortalecer o programa ABC. Por exemplo, o Moderagro financia a correção do solo, extremamente importante para melhorar e evitar a degradação dos solos e aumentar a produtividade. Mas grande parte do que é tomado no Moderagro é só para a correção dos solos. Essa é a necessidade do produtor. Então, uma parte disso ser incorporado no programa ABC vai trazer mais oportunidade, mais possibilidade do produtor rural em acessar os recursos. Se ele quer só fazer a correção dos solos, não tem problema nenhum, mas é importante que isso seja carimbado, né, como o programa ABC, que é reconhecido mundialmente. O plano ABC é reconhecido mundialmente como um plano de sucesso, de fomento a tecnologias de mitigação e adaptação a mudanças climáticas, tá? A gente tem os fundos constitucionais, que tem mais de 12 bilhões de recursos de investimentos por ano, e muito pouco é alocado para o programa ABC. A gente precisa fomentar, principalmente por ser regiões de fronteira agropecuária, a adoção das tecnologias e o financiamento com essa visão integrada da propriedade. Tá? A mesma coisa o Pronaf tem linhas fantásticas que mitigam gás de efeito estufa e que trazem adaptação e resiliência para os pequenos produtores, e que a gente também precisa conversar, né, com as tecnologias do ABC e incorporar como um plano de desenvolvimento do setor agropecuário como um todo. Tá? E, obviamente, o programa ABC é um dos mais demandantes de equalização. Leila, desculpa, eu vou só te pedir para encerrar, por favor, em breve. Tá. A gente sabe que precisa de recursos para equalização, mas existem recursos que podem ser carimbados no Plano Safra que tem a mesma quantidade de equalização para a taxa de juros. Bom, vou parar por aqui, então. Clarissa, desculpa. Nada, que isso, obrigada. É só para a gente ter tempo de cobrir vários assuntos, mas a gente pode depois retomar isso no último bloco. Então, agora eu vou voltar para o Cláudio, com mais uma pergunta orientadora. Agora vai ficar mais difícil, porque são só 5 minutos para a resposta nesse round. Então, Cláudio, como o Banco Central vê o panorama competitivo no setor de crédito rural? Como espera que as instituições financeiras privadas evoluam em relação à questão da sustentabilidade? 5 minutos. Obrigado, Clarissa. Deixa eu aproveitar e complementar alguns detalhes para ligar a pergunta anterior a essa, porque tem muitas coisas que são conexas nessas duas questões. Na pergunta anterior, eu falei da consulta, falei do papel do Banco Central e falei sobre como o Sicor vai dar transparência das operações. E nessa parte da competitividade do setor de crédito rural, nós identificamos que o crédito rural necessita de mais recursos do que o governo tem capacidade de fornecer para os produtores rurais fazerem. Aliás, bem mais. O que nós temos feito ultimamente? Tentado transformar o Sicor num birô de crédito com mais transparência. Para quê? Para que alguns produtores que já conseguem ser atendidos satisfatoriamente no mercado sejam atendidos com crédito direto no mercado. E nós já identificamos que as faixas de maiores produtores eles estão muito próximas do mercado. Então, deixaria mais a mão do governo para os produtores menores, para os produtores que realmente precisam dessa estruturação do governo. Então, isso é que nós temos feito cada vez mais. E por que eu estou falando dessa competitividade? Porque a parte da sustentabilidade é onde vai trazer uma das maiores competitividades para o setor agrícola. Por quê? Nos últimos anos, fora do Brasil, o volume de crédito para investimentos que queiram virar sustentáveis ou que têm essa característica de melhorar a sustentabilidade do negócio, eles estão abundantes. E cada vez mais os recursos para os créditos rurais tradicionais têm diminuído. Então, essa competição vai ser algo naturalmente fornecido pelo mercado. Nós temos um sistema que o Banco Central está investindo muito em tecnologia, vocês não têm ideia mais de um ano investindo em tecnologia, para ter a coordenada geodésica, ter os dados e transformar isso num open banking. Em breve, um produtor vai poder pegar seu histórico de crédito em algum banco, porque o Sicor reflete a carteira de crédito dos bancos,
Então, a carteira de crédito dos bancos, todo o sistema financeiro está refletido dentro do Sicor. Então, por que isso vai ser um ótimo birô de crédito? Ele vai poder pegar essa carteira, o seu histórico, as suas coordenadas geodésicas e apresentar para qualquer um. Então, vamos supor, um cliente, como a pesquisa que a Priscila fez, tem um banco que predomina numa área, mas ele quer ir para mudar para o banco do lado. Ele entra no banco do lado, autoriza, ele baixa tudo que tem lá no Sicor e olha na carteira dele. Isso, para 1º de julho, TI pronto já para bancos. 1º de janeiro, mercado. Ou seja, se um produtor quiser fornecer suas informações para qualquer investidor, para quem vai fazer uma certificação, ou alguém que vai fornecer um crédito mais arrojado, ligado ao mercado de capitais e não ao sistema tradicional de crédito, ele vai poder fornecê-lo. Então, essa questão da sustentabilidade não é que o Banco Central vai definir se uma operação é sustentável ou não, como eu já tinha explicado antes, mas o Banco Central vai dar a transparência necessária para quem for classificar a operação, para o investidor, para quem for fazer um second power opinion na emissão do Green Bond, ou para algum investidor internacional, para ele identificar essa operação cumpre a legalidade, essa operação, além da legalidade, ele investe em energia renovável, ele investe em tecnologias ligadas, como a Leila falou, do programa ABC, que é um programa muito bem estruturado e que traz sustentabilidade. Então, os créditos do ABC vão estar disponíveis, mas, de repente, alguém do programa ABC quer buscar crédito fora. Pode ser que o investidor queira investir bastante naquilo ali. Recuperação de áreas degradadas, pastagens, toda a parte ligada à integração lavoura-pecuária-floresta tem crescido muito. Nós acreditamos que o sistema do Birô vai trazer essa sustentabilidade e essa competitividade para o mercado. E ainda vou colocar mais um detalhe para acabar nesses 45 segundos que eu tenho. 1º de maio entrou em vigor o Manual de Crédito Rural reformatado, rearrumado, onde nós retiramos 54% dos comandos e deixamos só os comandos essenciais para que a operação de crédito possa fluir melhor. E, inclusive, tem lá a previsão para que uma operação de crédito rural possa ser feita pelo aplicativo. Hoje em dia, se alguém quiser fazer um crédito rural por aplicativo, não tem nada que o trave. Só tem que certificar que quem está assinando é a pessoa que está assinando, mas hoje nós que temos aplicativos e conta em banco sabemos mais do que nunca reconhecimento facial, a parte das senhas e tudo. Tá joia? Muito obrigado. Perfeito novamente. Cláudio com timer, tá ótimo. Vamos então, André, para a sua pergunta agora. Como que a área de avaliação de políticas dentro do BNDES contribui na reformulação e na criação dos programas de financiamento do banco? 5 minutos. Bom, Priscila, eu estou exatamente assim, acho que voltando à questão anterior, eu trabalho exatamente no departamento de avaliação de políticas e não diretamente ligado ao crédito rural, e a gente está começando a elaborar uma avaliação de efetividade de crédito rural, junto com o CPI. Então, esse departamento fica dentro da área de planejamento do banco e já é um departamento, se eu não me engano, desde 2016 ou 2017, a gente tem um sistema de monitoramento e avaliação que já é anterior a isso, mas como um sistema de promoção da efetividade, que é como a gente chama lá dentro, se eu não me engano, desde 2017, e a gente é parte desse sistema, onde a nossa gerência é parte desse sistema que tem uma parte de monitoramento e autoavaliação, onde cada operação do banco tem a tese de impacto, elabora o quadro de resultados, depois vai verificar, né, indicadores de eficácia e vai discutir as lições aprendidas e as recomendações. Então, essa é uma parte do sistema de promoção da efetividade. E tem a outra parte, a outra perna disso, que é a de avaliação de efetividade, que aí a gente faz, basicamente, trabalha com técnicas de avaliação de impacto, né, muito afins ao que o CPI faz, a partir de temas priorizados pela diretoria. Óbvio, a gente não tem pernas para tratar de todos os temas do banco, todas as possibilidades. O banco atua em diversas frentes, então a cada biênio a diretoria nos sinaliza, né, o que deve ser avaliado, quais são os temas prioritários. O crédito rural está justamente entre os temas prioritários do biênio que se encerra agora, em 2021. A gente está justamente levando o
os novos temas adiante. Então, essa é o arcabouço, onde a gente conta com essas avaliações que nós mesmos fazemos, né, internas, tem as em parceria e tem avaliações externas, onde, por exemplo, a gente ou contrata efetivamente, faz uma licitação para avaliações externas, ou para pesquisadores que simplesmente requerem os dados do BNDES e fazem suas próprias avaliações. E a gente tenta consolidar tudo isso em relatórios de avaliação de efetividade. Bom, essas avaliações são sempre públicas, então, indo mais ao cerne da sua questão, como que contribui na reformulação ou criação de programas, primeiro ponto é que elas são sempre públicas, elas estão no site do banco, todos os relatórios de avaliação de efetividade. Em cada relatório desses, tem uma última seção, que é o departamento daquela política está sendo avaliada, ele faz comentários sobre a avaliação. Então, a ideia é que o departamento, por exemplo, quando a gente terminar essa de crédito rural, haverá lá uma seção onde ou o departamento que faz operações diretas e a área que faz operações indiretas comentarão sobre a avaliação e a ideia é que a gente consiga, com essas avaliações, dar uma resposta para a sociedade, né, o que o BNDES está fazendo, são recursos públicos, e, por outro lado, para dentro do banco, quais os aprendizados e como que a gente pode aprimorar as políticas a partir desse nosso trabalho. Então, a gente elabora depois seminários internos, em geral com os departamentos mais próximos do tema, para discutir e disseminar o que foi avaliado, e aí a gente poder, em seguida, pensar em formas de aprimorar a política. A gente agora tem tentado, e ainda é muito incipiente, não só fazer a avaliação ex post, mas começar a ter avaliações ex ante e participar do desenho da política, para poder, lá na frente, mensurar, enfim, avaliar seus efeitos, mas já tendo participado e, inclusive, verificar se os pressupostos iniciais, se as hipóteses iniciais se confirmam depois quando a gente faz a avaliação. Maravilha, muito obrigada, André. Então, vamos agora para a última pergunta desse bloco para Leila. Então, Leila, como você avalia a contribuição atual do crédito rural para o cumprimento do Código Florestal? O que poderia ser aprimorado e quais são os efeitos da política de crédito rural atual no combate ao avanço da pecuária sobre áreas de floresta? 5 minutos. Várias perguntas numa só, né, Clarissa? Vamos lá. Bom, a demanda para cumprir o Código Florestal, a demanda de crédito ainda é muito baixa. Por que isso? Porque a gente ainda não avançou no processo de regularização ambiental, a começar com a validação do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. E para o produtor implementar o que ele precisa, né, de recuperação de reserva legal e APP, ele precisa ter o CAR validado para ter segurança jurídica para cumprir o Código Florestal. Se a gente olha o que o programa ABC Ambiental, que é para regularização ambiental, né, recuperação de APP e reserva legal, ele financiou 120 milhões de reais até março de 2021, e metade desses recursos para correção do solo. E tem um ponto até, Cláudio, que a gente precisa separar no SICOR o que é florestamento e reflorestamento para fins de regularização ambiental, porque isso não dá para fazer só olhando os dados lá do SICOR, né? A gente tem 1,4 bilhão de reais de 2010 até 2021, que é para florestamento e reflorestamento como um todo. A gente não sabe quanto é especificamente para restauração de APP e de reserva legal, tá? Por isso que o programa ABC, como ele é separado, né, ele tem essa finalidade de regularização ambiental, a gente consegue enxergar quanto que foi financiado. Mas um ponto super relevante, o crédito rural, os incentivos que estão lá no crédito rural está à frente a todo esse processo de regularização ambiental. E ele financia todo o processo de regularização, desde o próprio CAR, fazer o Cadastro Ambiental Rural, que agora é obrigatório apresentar para acessar o crédito, mas antes financiava o próprio CAR,
até financiar os insumos e todas as intervenções necessárias para restaurar APP e reserva legal. E na última safra a gente teve autorizado financiar a cota de reserva ambiental, mesmo ainda não estar sendo, mesmo ainda a CRA, né, a CRA, não ser operacionalizada ainda no mercado. Ou seja, de novo, o crédito rural, né, as regulamentações estão à frente do próprio processo de consolidação e de implementação do Código Florestal. Também temos os incentivos dentro do crédito rural, aumento do limite de crédito de custeio para financiar insumos para restauração de APP e reserva legal, e, além disso, o produtor que apresentar o CAR validado também terá um aumento de crédito de custeio em até 10%. Tá? E a gente tem muita expectativa em relação ao Biro Verde, que o Cláudio comentou, né, que foi lançado e vai ser implementado, que isso também vai trazer mais incentivos para o produtor cumprir o Código Florestal e, além disso, né, adotar tecnologias e práticas sustentáveis. E sobre a Amazônia, vou falar um pouco da Amazônia, né, esse combate ao avanço da pecuária em áreas de floresta. A gente tem a Resolução 3545/2008, que traz uma série de requisitos para o produtor rural apresentar ao banco antes dele poder ser financiado. Tá? Como o Cláudio disse, isso já foi incorporado, né, e consolidado no Manual de Crédito Rural, nas resoluções aí de abril e maio, mas lá nessa resolução exclusivamente para o bioma Amazônia, o produtor, as instituições financeiras, ela requer uma série de documentação do produtor rural, e a primeira delas é a titularidade da terra, é comprovação dessa posse de terra, ou seja, isso já traz um combate a ilegalidades, tá? A verificação de embargos ambientais já está lá na resolução, inclusive, se houver embargo após a concessão do crédito, esse crédito é antecipado, o prazo é antecipado para que o produtor tem que cumprir, né, esses embargos, cumprir o que ele precisa fazer para tirar os embargos e tudo mais. Ou seja, apesar de não fechar tudo, né, todo o combate ao desmatamento, e também não é essa a função do crédito rural, mas ele traz requisitos importantes, especialmente na Amazônia, para combater as ilegalidades, tá? E principalmente as ilegalidades ambientais, e isso espera-se que seja colocado também para outros biomas no Biro Verde Crédito Rural. Perfeito, Leila, muito obrigada. Com isso, nós vamos encerrar esse bloco das perguntas orientadoras e agora vamos passar para o bloco com as perguntas que nós recebemos do público. Então, muito obrigada aos panelistas. Agora eu vou direcionar algumas perguntas conforme elas vão aparecendo aqui. Vocês terão 4 minutos para resposta. Então, Priscila, nós vamos começar com algumas perguntas para você, que são esclarecimentos sobre o trabalho que você apresentou. Eu vou juntar algumas das perguntas aqui para facilitar. Então, fala, por favor, um pouquinho mais sobre a diferença entre o indivíduo e a empresa com relação ao crédito e uso da terra. Então, o resultado que você apresentou é que as empresas superam os indivíduos no aumento do uso da terra, e se for, de fato, essa interpretação, isso significa que as empresas estão desmatando mais? E, além disso, no período estudado, houve uma série de mudanças de políticas ambientais. Então, por exemplo, o perdão de parte do desmatamento ilegal em 2012, redução da fiscalização, e essas mudanças elas podem influenciar a produtividade agropecuária. Então, o estudo controlou para a influência dessas mudanças? Você tem 4 minutos. Estão me ouvindo? Abri, né? Bem, primeiro, obrigada pelas questões e pela oportunidade de explicar com um pouquinho mais de detalhes os resultados. Em relação a crédito para indivíduos versus créditos para empresas, né? O que a gente olha na base de dados, créditos tomados por pessoas físicas versus créditos de pessoas jurídicas. Para indivíduos, o que a gente vê é uma queda na área total de agropecuária.
e essa ou seja, na área da fazenda, né, na área dedicada à produção, levada por um aumento na área de agricultura, mas uma diminuição importante na área destinada à pastagem, né, levando um aumento, fazendo com que o efeito total seja uma redução de agropecuária. O resultado é um aumento estatisticamente significativo da área de floresta, especialmente de floresta natural. Então, o aumento do crédito ele está levando a um aumento dessa floresta natural. Provavelmente isso se deve a uma redução de desmatamento. Então, eles desmatam menos, eles conseguem produzir mais numa área mais reduzida, né? Então, o que a gente observa muito forte para indivíduos é um aumento tanto de produção quanto de produtividade da terra, tanto na agricultura quanto na pecuária, né? Associado a esse crédito direcionado a pessoas físicas. O que a gente vê no caso de empresas? A gente não vê redução de agropecuária. Na verdade, a gente vê, o que a gente vê, na verdade, é que as empresas elas tem um aumento, né, uma resposta ao crédito, é um aumento na margem que a gente chama de margem extensiva, né? Provavelmente elas já estão produzindo num nível, com um nível de tecnologia mais próximo do eficiente. Então, elas não têm esse movimento de intensificação da produção, eles têm um movimento de expansão diária, apesar de a gente não encontrar um efeito significativo em termos de desmatamento. Mas também a gente não vê aquele aumento de florestas, né, associado com a intensificação da produção no caso de pessoas físicas. Em relação à questão de controlar, né, para mudanças de políticas ambientais, né, por exemplo, mudanças em relação à política de desmatamento, redução de fiscalização. O que a gente usa, a gente tem dados em painel e econometricamente a gente usa efeitos fixos de ano. Então, qualquer diferença em nível nacional de um ano em relação a outro ano, elas são controladas por esses efeitos fixos de ano, né? E a gente também limpa para os efeitos fixos municipais, né? Que são os efeitos de demanda. Então, se um município está com demanda maior do que o outro, como a gente retira os efeitos fixos daquele município, a gente consegue uma estimação limpa desses efeitos de demanda e também limpa de qualquer efeito de nível, de forma que o que a gente está estimando, quando a gente usa aquele instrumento, né, que a gente constrói no Shift Share, é a mudança que aquela variação ali levou no crédito, né? Então, a gente pega a variação do crédito apenas devido àquela mudança na disponibilidade de recursos. Acho que intuitivamente é isso. E, enfim, o trabalho está disponível em algumas publicações nossas. Ótimo, muito obrigada, Priscila. Então, agora nós vamos com uma pergunta para o Cláudio. Cláudio, qual a visão do Banco Central sobre a expansão internacional de fontes de financiamento verde e atreladas à responsabilidade socioambiental? Então, os chamados investimentos ESG. Como que o mercado de crédito rural e a política pública podem interagir com esses fluxos? 4 minutos. Obrigado, Clarissa. Uma parte dessa pergunta eu já tinha começado a responder no anterior, e eu acho que nós podemos associar as duas coisas a isso. Essa parte da expansão internacional para créditos sustentáveis, hoje em dia, ela não é só uma política dos países. Existem vários bancos centrais do mundo, hoje acho que são mais de 65 bancos centrais do mundo, principalmente assim, das principais economias, que já estão olhando o quê? Qual é a exposição, qual é o risco que os seus sistemas financeiros estão correndo com relação a esse tipo de crédito, se eles têm crédito menos ou mais sustentáveis, para eles avaliarem melhor esse risco. Na hora que os sistemas financeiros começam a avaliar melhor esse tipo de risco, da responsabilidade socioambiental, da social, ambiental e climática, né? Antes a gente falava socioambiental, mas hoje faz questão de separar social, ambiental e climática, ainda mais o ESG, que envolve a parte de governança. Internacionalmente,
isso tem expandido numa velocidade até bem maior do que há uns dois. Se você perguntasse para mim só 2 anos atrás, eu diria, olha, essa parte de expansão dos créditos sustentáveis vai ocorrer mais nos próximos 10 anos. Hoje eu diria para você que daqui a uns 4 ou 5 anos, se opinião muito particular minha, Cláudio, quem não tiver ou uma atividade sustentável ou um processo de transição para uma atividade sustentável, vai ser difícil obter crédito. Eu diria que isso talvez seja uma realidade. E o crédito rural e a política pública, atualmente nós temos política de crédito para os produtores, para a atividade agrícola tradicional no país, isso não mexeu, mas provavelmente isso não é uma coisa só do banco, deve ser o caminho natural das coisas. Vamos continuar com as atividades tradicionais, mas vamos dar incentivo para que exista essa transição de atividade rural tradicional para sustentável. Lógico, isso requer um longo tempo. A própria Leila falou do ABC, são 10 mais 10, talvez seja algo semelhante a isso. Temos que dar tempo para que exista, mas o incentivo inicial, a visualização de permitir que o crédito que tem uma característica voltada para a sustentabilidade ou que está no período de transição tenha incentivo para que isso aí continue. Porque internacionalmente, e eu diria até que no nosso mercado, daqui a alguns anos, os principais fundos de crédito serão para atividades ou sustentáveis ou para atividades tradicionais que estão migrando para a sustentabilidade. Eu entendo que esse vai ser o nosso crédito. É óbvio que essa é uma política que vai muito mais longe do que só o Banco Central, mas é uma política de governo, onde, quando envolve o crédito rural, envolve a parte do sistema financeiro, o Banco Central participa porque ele é o regulador de mercado, qualquer tipo de decisão desse tipo de política vai resvalar dentro do sistema financeiro, mas isso é uma decisão de política de governo. Mas, em termos de fluxo de recursos nacionais e internacionais, o recurso para atividades ESG será o recurso dominante daqui a alguns anos. Isso é algo sem dúvida. Apesar de nós hoje eu recebi uma reportagem de um professor muito famoso dessa parte de valuation criticando drasticamente o ESG. Nós vamos ter críticas a favor e contra em todos os lugares. Mas eu entendo que no mundo é o ritmo que nós vamos ter que seguir. Obrigado. Excelente, Cláudio, muito obrigada. A próxima pergunta é para o André. André, vocês estão desenvolvendo, em parceria com o CPI, uma avaliação do crédito rural do BNDES. Quais são as evidências empíricas relacionadas ao crédito do BNDES para produtores rurais em relação à produção, à produtividade e ao uso da terra? 4 minutos. Bom, Clarissa, o CPI é um parceiro já de longa data do BNDES. Assim, a gente começou com uma avaliação de usinas hidrelétricas e efeitos locais. Temos um acordo de cooperação renovado e que dentro desse acordo tem essa avaliação de crédito rural. Tem uma outra de logística que acho que o Arthur apresentou ontem, deve apresentar hoje, parte dessa pesquisa. Enfim, e a gente, ao tomar conhecimento do primeiro trabalho de vocês sobre crédito rural e dada a nossa demanda por avaliar crédito rural, a gente falou, bom, vamos tentar replicar a metodologia para os nossos dados. E aí, enfim, o que a gente faz é isso. A gente basicamente tem lá uma base de dados de todos os agentes financeiros que tomam crédito do BNDES por município e por tipo de equipamento. E a gente ainda não usa esse grau de detalhamento dos dados, de poder olhar para o tipo de equipamento, mas a gente estava conversando aí, precisa justamente de poder usar esse tipo de informação que é muito rica e única, na verdade. Então, saber, por exemplo, se colheitadeira tem um efeito diferente de trator, ou enfim. A gente está assim, o trabalho ainda está em andamento, mas o que a gente, enfim, os primeiros resultados apontam são conclusões bastante similares ao que Priscila apresentou. Então, ou seja, no sentido de intensificação do uso da terra, a gente verifica também aumento de área de lavoura, redução de área de pastagem,
aumento da produtividade da pecuária medido, né, por taxa de lotação, ou seja, maior rebanho, número de gado por hectare. Também verificamos efeitos sobre PIB e produção agrícola. A gente, já falei, redução da área de pastagem, e aí a gente tem trabalhado em outras avenidas diferentes, um pouco para tentar avaliar a heterogeneidade desses resultados. Então, um que a gente já verificou é o seguinte: em municípios onde há maior concentração do crédito, esses efeitos todos são menores, ou seja, a nossa interpretação é que concorrência é importante, tá? Ou seja, onde o mercado é mais concentrado, esses efeitos do choque, esses efeitos positivos do choque de oferta são diminuídos. E, além disso, a gente pretende avaliar a heterogeneidade por tipo de agente financeiro, porque a gente tem cooperativas, temos bancos comerciais, temos bancos de montadoras, então tentar compreender um pouco a organização industrial do setor, né? Assim, se a estratégia dos agentes é distinta. E, por fim, que eu acho que é o próximo desafio que a gente está caminhando, que é justamente por tipo de equipamento, que eu acho que é muito promissor, mas para isso a gente ainda não tem nada para dizer. O que eu acho que tem para dizer para quem tem interesse em pesquisar o tema, enfim, e aí os dados, não nesse nível de detalhamento, não são públicos, mas é possível de se elaborar um pedido para o BNDES, é que a gente pegou os dados do Censo 2006 e do Censo Agro, né, 2017, e tenta traçar, a partir dos nossos dados de tratores, eu fiz só para trator, e por município, como se fosse um estoque de tratores ao longo do tempo, e aí depois compara 2006 com 2017, o que a gente faz, o que a gente financia com o que tem no Censo Agro, e dá uma reta, assim, um fit muito bom. Então, ou seja, dá para usar como uma métrica de estoque de capital o quanto que o BNDES financia, pelo menos para tratores, certamente é possível. Talvez para colheitadeiras, para outros tipos de máquinas e implementos também. Tá ótimo, muito obrigada, André. Então, agora nós vamos com uma pergunta para a Leila. Uma pesquisa recente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, então da CNA, com produtores atendidos pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial, mostra que aproximadamente 40%... Opa, a pergunta veio truncada. Eu vou passar para uma pergunta, na verdade, para a Priscila rapidamente, eu vou recuperar aqui a pergunta direitinho. Leila, desculpa. Priscila, então, para você, mais uma pergunta que chegou aqui. O aumento da floresta natural quer dizer aumento da floresta secundária, então regeneração de florestas, no estudo que você apresentou. Aqui não pode haver um aumento de floresta natural, já que o desmatamento só tem crescido. Então, aqui a pergunta está pedindo esclarecimento para essa distinção entre o que seria a floresta natural e uma floresta secundária. Você vai ter 2 minutinhos para essa, porque depois eu quero dar os 4 minutos inteiros para a Leila responder essa pergunta que truncou. Tá bom. Então, o que a gente enxerga é o que o MAP Biomas classifica como floresta natural. Tá? Então, ela tem área de floresta natural, área de floresta plantada, área de floresta, área, por exemplo, de formações naturais, né? Aí tem área de agricultura, pecuária. Em relação ao desmatamento aumentar, né? E, portanto, no Brasil, o que a gente tem é uma queda das áreas de floresta. Mas isso, né, a queda das áreas de floresta em nível de Brasil é aquela questão que eu falei anteriormente do efeito fixo. Você está vendo um aumento do desmatamento em nível nacional, isso é capturado pelo efeito fixo. Então, naquele ano teve uma redução né, na média do Brasil em termos de áreas florestais. O que a gente capta aqui houve um choque de oferta de crédito em determinados municípios, um choque positivo em determinado município, assim, os choques, né, são um contínuo de choques. Alguns municípios, né, têm choques mais positivos, outros têm choques mais negativos. Quando a gente compara um município com um choque positivo versus outro com um choque menor, o que a gente vê é que quanto maior a disponibilidade de crédito, maior
a intensificação da produção, então esses produtores têm menores restrições financeiras, eles vão intensificar a produção e ali vai ocorrer uma redução de desmatamento e, consequentemente, aumento de florestas. Então, o que a gente estima não é que as florestas naturais do Brasil estão aumentando. O que a gente estima é que maior disponibilidade de recursos, tem uns 8 segundos, maior disponibilidade de recursos faz com que se intensifique a produção e se reduza desmatamento. Acabou meu tempo. Perfeito, Priscila, muito obrigada. Agora eu vou voltar para a Leila. Desculpa, Leila, já recuperei aqui a pergunta inteira. Então, vamos lá. Uma pesquisa recente da CNA com os produtores atendidos pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial mostra que aproximadamente 40% desses produtores nunca contratou crédito rural. Quais são os desafios para incorporar os pequenos produtores que enfrentam maiores restrições de recurso numa economia agropecuária de baixo carbono e cada vez mais intensa em tecnologia? Você tem 4 minutos. Ótimo, Clarissa. Esse estudo da CNA é muito revelador e traz pontos muito importantes sobre os pequenos produtores de agricultura familiar e o acesso a crédito, tá? Na agroícone, a gente divide os produtores em 3 grupos. O primeiro é o que a gente chama de marginalizados, aqueles que não estão aptos a tomar o crédito por não cumprir determinado requisito, como não ter o título de terra, não tem a regularização fundiária da propriedade. E mesmo com o título, aquele produtor que é apto a tomar crédito, mas não o toma, ele passa por uma restrição porque ele não consegue apresentar garantia. Com propriedades até 4 módulos fiscais não podem ser executadas pelas instituições financeiras. E o pequeno produtor, precisa apresentar um aval para ter acesso àquele crédito. E isso é um entrave muito relevante, está lá na pesquisa da CNA como um dos grandes gargalos. Aquele produtor que não tem histórico creditício, é requerido o aval e ele está fora do acesso a crédito. Isso exclui produtores, isso é um ponto importante a ser pensado de como atrair esses pequenos produtores. Os produtores também reclamaram do excesso de burocracia, documentos comprobatórios, que às vezes eles nem entendem como conseguir esses documentos, né, encarecendo o crédito, os custos cartorários também, que não é em função do tamanho da propriedade, e isso encarece o valor global do crédito rural, e assim por diante, né? A gente espera que a digitalização com as fintechs e essa desburocratização, essa revisão, simplificação do crédito rural, corrobore para que esses pequenos produtores sejam incluídos no acesso a crédito. Importante dizer, o Pronaf perdeu 200 mil contratos de crédito ao longo do tempo, tá? E parte dessa perda vem por conta desses gargalos, dessas dificuldades dos produtores em acessar o crédito. Também ressalto que o acesso a crédito, Pronaf, de investimento, 1/3 disso é para compra de animais. E isso não garante uma transição tecnológica, um aumento de produtividade na propriedade rural. Então, como fazer essa transição tecnológica? A gente também precisa incentivar e direcionar os recursos do crédito rural para uma visão sistêmica para os pequenos produtores, tá? Senão, a gente vai num ciclo de fazer mais do mesmo e isso reduz a competitividade dos pequenos produtores. Sobre as tecnologias, isso também é um entrave, né? Grande parte das pesquisas para o desenvolvimento tecnológico é voltado para as grandes commodities e é voltado para a agricultura e pecuária de larga escala. A agricultura familiar fica à margem dessas inovações e vai perdendo ao longo do tempo competitividade, renda e gerando exclusão de mercado, falta de sucessão familiar por conta da baixa renda e consequente migração para a cidade. Esses são os efeitos indesejáveis, né, que a política precisa tratar. Então, tem alguns estudos sobre agricultura familiar que a gente fez em parceria com a Exalc e traz todos esses pontos. Então, o ponto que eu quero destacar é
o Pronaf é super relevante, como a Priscila mostrou, de impactar o uso da terra e produtividade. Porém, a gente precisa trazer mais produtores para dentro do Pronaf e direcionar recursos para investimento em transição tecnológica. Perfeito, Leila, muito obrigada. Nós temos mais 4 minutinhos e 2 perguntas. Então, eu vou colocar as últimas 2 perguntas e vou dar 2 minutos para a resposta para a gente poder encerrar na hora. Então, essa é para você, Cláudio. Vamos lá. A economia está cada vez mais digital. Vemos o surgimento de diversas fintechs e o Open Banking, iniciativa que deve reduzir assimetrias informacionais entre tomadores de crédito e credores. Como o Banco Central acredita que o mercado de crédito rural será impactado por essa digitalização? E como deve mudar o acesso a recurso por parte de pequenos produtores? Em 2 minutinhos, por favor. Obrigada, Clarissa. Eu vou tentar fechar em 2 rapidinho para nós não ultrapassarmos o tempo e como eu fechei as anteriores. Como eu já tinha lhe falado, a ideia do sistema de informações do crédito rural, que é o Sicor, vai virar um birô de crédito, um birô verde, como nós estamos chamando, ele vai ter o Open Banking em 2 etapas, como eu já tinha falado, julho e janeiro, julho, sistema financeiro, e janeiro, demais qualquer pessoa, demais produtores, adentro e fora do país. E, recentemente, nós temos sido procurados, a equipe de crédito do banco tem sido procurada por várias startups e por várias empresas de tecnologia, empresas pequenas, que querem entrar nesse meio do crédito rural. Então, o que nós estamos procurando viabilizar? Procurando viabilizar com que operações de crédito rural possam ser feitas e cursadas dentro dessas células de tecnologia que são as startups. Eu diria que os grandes players, daqui a algum tempo, se não tiverem uma boa associação ou ligação com essas células de crédito, eles vão começar a perder espaço de mercado. É óbvio que quem tem 60% do mercado não acaba da noite para o dia, mas se não continuar investindo nessa tecnologia, pode ser que uma fatia considerável do mercado vá para isso. Principalmente os pronafianos, que a Leila muito fala. Hoje nós vemos como uma forma de atender Pronaf, as cooperativas e as pequenas empresas de tecnologia, atendimento personalizado direto, com alta tecnologia. É isso que eu entendo. Aí, essa startup ela tem que estar ou ligada a uma grande empresa ou a média, ou até mesmo elas acabarem virando uma empresa de crédito rural. Esse, para nós, é o futuro. Crédito com tecnologia mais fluido, mais rápido e por empresas com tecnologia de top. Obrigado. Excelente. Cláudio, muito obrigada. Mais uma vez, perfeita no tempo. E a última pergunta que nós temos é para o André. Novamente, em 2 minutos, vamos lá. André, como é o processo de concessão de crédito rural feito pelo banco? Quais operações são diretas, quais passam por agentes financeiros e como é a distribuição de recursos entre esses agentes financeiros? Uma versão resumida em 2 minutos, por favor. Tá bom. Clarissa, a diferença entre operações diretas e indiretas ela vale para o crédito rural como vale, de forma geral, para as demais operações do banco. Então, em geral, se o indivíduo, né, o tomador, quer comprar máquina e equipamento, o caminho tradicional é via operação indireta, procura um agente financeiro e vai se financiar via Finame, em geral, para isso. As operações diretas, elas são para operações acima de 40 milhões, então englobam investimentos mais importantes, no caso rural, em geral, com construção de silos, enfim, ou cooperativas, muitas vezes tomam crédito direto. Em alguns casos, a depender da sistemática, esse valor de 40 milhões pode cair para 20 milhões, mas, em geral, de todo modo, são valores bem mais substanciais do que o pequeno produtor vai tomar, vai procurar o agente financeiro. Para essas operações maiores, a gente tem diretrizes socioambientais bastante específicas, sobretudo para açúcar e álcool e para pecuária. E aí, respondendo a sua última questão, como que é a distribuição entre os agentes financeiros, basicamente é uma combinação de demanda, ou seja, o agente financeiro tem uma demanda por crédito e ele vai ao banco solicitar, ele toma essa decisão do quanto tomar, mas sujeito a uma restrição que ele não sabe qual é,
que é a área de crédito do banco que dá, ou seja, ela avalia o risco de crédito de cada agente financeiro e e aloca um valor lá que é o máximo que aquele agente financeiro pode tomar com a gente. Então, é uma combinação, portanto, do apetite do agente financeiro por tomar crédito, funding do BNDES, com essa avaliação da nossa área de risco de crédito, do quanto que pode ser tomado. Perfeito, muito obrigada, André. Assim a gente vai conseguir concluir na hora. Então, eu gostaria, pessoal, para encerrar, para agradecer a todos que nos acompanharam, enviaram as perguntas. Obrigada especial aos nossos panelistas por essa rica troca de ideias, foi ótimo. Espero que essa conversa continue. Também o CIPEA gostaria de agradecer o DLocal pela oportunidade de fazer esse evento dentro dessa semana de avaliação. E antes de nos despedirmos, eu só gostaria de lembrar que nós compartilhamos aqui no chat um e-mail, tanto da Priscila quanto do institucional do CPI, caso mais alguém tenha alguma pergunta, que lembre depois, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato. Também esse evento ele foi gravado, ele vai ficar disponível no canal do YouTube do CPI e no site do CPI. Os links estão também no chat, depois nós vamos circular por e-mail. E, por fim, nós lembramos também que hoje à tarde nós vamos ter mais uma mesa para concluir esse ciclo de painéis do CPI no evento DLocal. Essa mesa vai ocorrer às 14 horas e ela vai ser sobre monitoramento e avaliação das políticas do setor elétrico brasileiro. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Tenham todos um ótimo dia. Até logo. Tchau, obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada. Obrigado. Abraço, Bom dia a todos. Cláudio. Agradecemos muito o convite e a participação. Obrigado. Obrigada, Obrigado Cláudio, também. Leila, André. Bom Abraço, dia. Priscila, Clarice, Tchau, obrigada. bom dia. Tchau, tchau. Pessoal.